um estudo da Revista Espírita falando sobre o sentido espiritual. Então nós temos nossos 5 sentidos, e teríamos mais esse 6º sentido, que é o sentido espiritual, que é comum na maioria das pessoas e a gente às vezes não percebe, e alguns que percebem, normalmente a nossa sociedade ocidental tende a tratá-los como louco ou qualquer coisa desse sentido. Vamos ver lá. Esse livro, Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, ampliando os horizontes do entendimento humano sobre si mesmo, a gente poder se conhecer, a gente poder se entender, a gente poder compreender melhor a vida e as oportunidades que a gente tem. Essa questão foi colocada por Dr. Moore, considerando que ele era homeopata na última encarnação, o que ele achava da homeopatia após ele ter desencarnado. E a resposta dele é muito simples, que a homeopatia é o começo da descoberta dos fluidos latentes e faceou muitas outras que constituirão um todo para fazer o nosso planeta mais harmonioso, mais feliz, fazê-lo evoluir mais rápido. Então a homeopatia, os florais e a própria fitoterapia, sabendo bem empregá-la e entender o raciocínio hahnemanniano sobre a reconstituição da saúde humana, é o princípio básico para que nós tenhamos condições de estabelecermos uma melhor condição de vida para o ser humano, fazendo as pessoas se harmonizarem e viverem melhor. Uma segunda carta do Dr. Gregory contém o que segue. Erasto, numa comunicação, enunciou uma ideia que me tocou e me deu a refletir. O homem, disse ele, tem 7 sentidos. Os sentidos muito conhecidos, audição, olfato, visão, do gosto e do toque, e, além disto, o sentido sonambúlico e o sentido mediúnico. E aí, vem 2 outros sentidos, o sonambúlico e o mediúnico, que nós precisamos procurar entender, procurar compreender o que se trata esses sentidos, para que a gente possa estar de uma condição de entendermos uns aos outros e entender também o ser humano de uma forma bem maior, de uma forma bem mais holística. A revista de 1867, aqui está errada a data. Acrescento a estas palavras que estes 2 últimos sentidos não existem senão por exceção suficientemente desenvolvidos em algumas naturezas privilegiadas, em caso que existem em todo homem, no estado rudimentar. Ora, está em mim uma convicção adquirida por mais de uma observação e por uma muito longa experiência das forças homeopáticas, é que nossos medicamentos bem escolhidos, tomados ao longo do tempo, podem desenvolver essas 2 admiráveis faculdades. Então, quando a gente vai se tratando homeopaticamente com os remédios mais corretos, mais coerentes, a gente pode passar a desenvolver esse sentido psíquico, tanto do sonambulismo quanto mediúnico, por várias situações, não só pelos remédios, mas também pelo treino, pela meditação, pela concentração, pela a busca do nosso aperfeiçoamento, pela busca da nossa melhoria. Nós vamos adquirir uma condição psíquica, tal qual vai nos possibilitar termos maior acesso a essa faculdade sonambúlica e também a mediúnica. Seria errado pensarmos que se considerasse o sonambulismo e a mediunidade como produto de 2 sentidos diferentes, tendo em vista que não são senão 2 efeitos resultantes de uma mesma causa. Essa dupla faculdade é um dos atributos da alma e tem por órgão o perispírito, cuja irradiação transporta a percepção além dos limites da ação dos sentidos materiais. Propriamente falando, é o 6º sentido que é designado com o nome de sentido espiritual. Então, o sentido espiritual, nós poderíamos chamar aquele 6º sentido, tem até um filme que retrata muito bem isso. Quando jovem, ele via o mundo espiritual, ele convivia com esse mundo espiritual e, após o psicólogo desencarnar, ele tenta ajudá-lo de uma forma e, no final das contas, ele o ajuda. Porque aí, depois de um longo tempo de convívio entre o psicólogo e o médium,
um psicólogo descobre que ele tinha desencarnado. Então são situações diferentes, diferenciadas, que nós temos que procurar aprender a conviver com ela, aprender a entender essa faculdade, essa possibilidade. O sonambulismo e a mediunidade são duas variedades de atividades desse sentido, que apresentam, como se sabe, nuances inumeráveis e constituem aptidões especiais fora dessas duas faculdades mais notáveis, porque são mais aparentes. Seria um erro crer que o sentido espiritual não existe senão no estado rudimentar. Bom, o que ele está dizendo é o seguinte: nós temos essas duas faculdades, o sonambulismo e a mediunidade, e são muito especiais. E são nuances que variam de pessoa para pessoa, de intensidade para intensidade, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos treinando e vamos nos desintoxicando. Esse texto condiz bem com o que a gente fala no livro, tanto homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo, como alterações mentais. Então são duas situações que a gente vai procurando observar, vai procurando entender que os nossos sentidos, eles vão se aprimorando, eles vão se aperfeiçoando. Então ele fala que fora dessas duas faculdades, mas não é fora dessas duas faculdades mais notáveis, porque são mais aparentes, seria um erro crer que o sentido espiritual não existe senão no estado rudimentar. Quer dizer, sem essa faculdade do sonambulismo e da mediunidade, que pode ser treinada, pode ser desenvolvida, pode ser aperfeiçoada, pode ser tratada, a gente tem então que compreender tudo isso para entender esse sentido espiritual. O sentido espiritual é uma realidade que, quando se desenvolve pela técnica e a prática do sonambulismo e pela técnica e a prática da mediunidade, fica muito evidente que existe esse sentido espiritual. Como os outros sentidos, ele é mais ou menos desenvolvido, mais ou menos sutil, segundo os indivíduos. Mas todo mundo o possui. Mas não é aquele que presta menos serviço pela natureza toda especial das percepções das quais é a fonte. Longe de ser a regra, sua atrofia é a exceção. E pode ser considerada como uma enfermidade do mesmo modo como a ausência da visão ou da audição. Bom, uma colocação muito interessante que ele faz, porque ele está dizendo que a falta desse sentido espiritual pode ser considerado como uma enfermidade, assim como a falta da visão, da audição, qualquer outra falta dos nossos sentidos comuns, mais materiais. Então é importante que a gente busque entender esses sentidos psíquicos, ou sentido espiritual, como uma necessidade do processo evolutivo do ser e uma necessidade do processo educativo do ser. À medida que a gente educa o ser humano e que a gente busca aperfeiçoá-lo, a gente vai buscando fortalecermos-nos dos mais variados meios, das mais variadas situações, para estarmos mais desenvolvidos, para estarmos mais bem trabalhados no nosso processo evolutivo, o nosso processo de entendimento da vida. É por esse sentido que percebemos os eflúvios fluídicos dos espíritos que nos inspiram com o nosso desconhecimento, seus pensamentos, que nos são dadas as advertências íntimas da consciência, que temos o pressentimento e a intuição das coisas futuras ou ausentes, que se exercem a fascinação, a ação magnética inconsciente e involuntária, a penetração do pensamento, etc. Então é importante que nós entendamos isso, porque pelo mecanismo da intuição, nós recebemos a advertência da consciência. Os nossos protetores nos intuem através daqueles valores que nós já temos inseridos em nós mesmos. Portanto, à medida que a gente desenvolve a nossa consciência, percebemos por irradiação mental a influência desses nossos amigos espirituais que nos influenciam, que nos dão nortes e diretrizes para caminharmos aqui na Terra de uma forma mais condizente com a nossa necessidade evolutiva e com o nosso aperfeiçoamento físico e moral, e também espiritual, lógico. Todos nós estamos aqui
prestes, envolvidos em um conjunto de situações, um conjunto de parâmetros para nos aperfeiçoarmos. E com isso, uma delas é essa interferência dos espíritos através da advertência, e que temos os pressentimentos, a intuição das coisas futuras ausentes, de todas as situações. Todos nós temos essa intuição, temos essas percepções, e às vezes tentam negar que ela existe, ou algumas pessoas tentam fazer com que a gente desacredite nelas. Elas existem, são reais, e nós temos que procurar aperfeiçoar o nosso entendimento para que, ao longo do tempo, a gente esteja cada vez mais perceptivo, cada vez mais entendendo o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é bom. Estas percepções são dadas ao homem pela providência, do mesmo modo que a visão, a audição, o odor, o gosto, no caso o paladar, né, e o tato, para a sua conservação. São os fenômenos muito vulgares que se notam apenas pelo hábito que se tem de senti-los, e dos quais não se dá conta senão neste dia, em consequência de sua ignorância das leis do princípio espiritual da própria negação. E, tudo que nós venhamos a perceber pela intuição, que nós venhamos a perceber pelos detalhes do dia a dia, pelas nossas percepções dos mais variados sentidos, nos levam a estar em contato com a espiritualidade superior, nos leva a estar em contato com os princípios morais e éticos da vida, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aperfeiçoar o nosso espírito. Todos esses fenômenos podem se vulgarizar, e todos nós os sentimos, o percebemos em um determinado nível, em determinado padrão. Mas poucas pessoas sabem seguir a sua intuição, sabem seguir os seus bons sentimentos. Alguns, da existência desconhecida, só voltar aqui, da própria negação, princípio espiritual e da própria negação. Isso devido, em consequência da sua ignorância das leis do princípio espiritual, da própria negação e alguns da existência desconhecida. Mas quem leva a sua atenção sobre os efeitos que acabamos de citar e sobre os muitos outros da mesma natureza, reconhece o quanto são frequentes e que são completamente independentes das sensações percebidas pelos órgãos do corpo. Então, isso é importante que a gente observe, que são duas sensações diferentes, aquelas dos órgãos do corpo e essas dos órgãos psíquicos, do nosso perispírito. E o quanto elas são importantes para nós. Embora ela muitas das vezes seja desconhecida, mas quem prestar atenção sobre elas, treinar, ouvir a sua intuição, logicamente vai colher grandes benefícios e também grandes puxões de orelha, pode ter certeza. Porque nossos mentores, nossos protetores, eles nos dizem, nos mostram o caminho que nos levam à percepção e à perfeição do nosso mais elevado padrão existencial, do nosso mais elevado padrão de entendimento da vida, sobre um prisma muito mais evangelizado, muito mais cristianizado ou crístico. A vista espiritual, vulgarmente chamada de dupla vista ou segunda vista, é um fenômeno menos raro do que o que se crê. Muitas pessoas têm esta faculdade sem disso desconfiar. Somente ela é mais ou menos acentuada e fácil de se assegurar quando é estranha aos órgãos da visão, uma vez que se exerce sem o concurso desses órgãos, que mesmo os cegos a possuem. Então, ele está dizendo que a visão, a vista espiritual ou dupla vista, ele é muito comum e as pessoas nem se apercebem de que tem. Um dado interessante sobre essa segunda vista é quando Barbara Embrena, ela relata no livro Mãos de Luz sobre as percepções psíquicas que ela tinha, sobre as percepções espirituais que ela tinha, e ela não tinha noção do que estava tendo essas percepções, que estava tendo essas visões. Até o momento que ela conversando com uma pessoa, a pessoa disse, mas espera aí, de que você está falando? Aí a partir dali ela começa a perceber que nem todo mundo via o que ela via, e ela então começa a trabalhar esses conceitos para explicar para as pessoas que são um sentido natural, que todos nós temos uma aura, que essa aura é a radiação do nosso perispírito,
que as doenças estão nessa aura, como que elas se desenvolvem nesse corpo espiritual e como a gente pode tirar essas doenças, essas toxinas psíquicas do nosso corpo espiritual. Então isso é muito importante para que a gente possa ter uma melhor noção do conjunto de situações em que a gente vivencia. Ela existe em certas pessoas no estado normal, mas perfeito, sem o menor traço aparente de sono nem de estado estático. Conhecemos em Paris uma senhora na qual ela é permanentemente e tão natural quanto a visão comum. Ela vê, sem esforço e sem concentração, o caráter, os hábitos, os acontecimentos de quem dela se aproxima. Desconhece descreve as doenças e prescreve tratamentos eficazes com mais facilidade do que muitos sonâmbulos comuns. Basta pensar em uma pessoa ausente para que ela a veja e a designe. Então a pessoa tem isso aqui já é uma evidência ostensiva, que a gente chamaria hoje, né? Ela faz parte da vida dela normal e ela ajuda as pessoas com essa evidência. Então o mundo ocidental, que vem discriminando tanto as pessoas que possuem o sexto sentido, um sentido especial, um sentido mais amplo da vida, ou seja, as percepções do mundo psíquico à sua volta, precisa aprender a se valorizar, precisa aprender a se rever dentro desses conceitos, para que todos nós tenhamos condições de estabelecer uma meta evolutiva e possamos trabalhar assim, com tranquilidade, com confiança e principalmente com responsabilidade por aquilo que pretendemos realizar. Estávamos um dia em sua casa e vimos passar na rua alguém com quem temos relação que ela jamais viu. Sem ser nisto provocada por nenhuma pergunta, ela fez o retrato moral mais exato e nos deu a seu respeito conselhos muito sábios. Então, essa é uma evidência muito bacana que todos nós gostaríamos de ter. Agora, o problema é o que vamos fazer dela. De que forma nós vamos usar essa evidência de saber fazer um retrato moral da pessoa sem mesmo a conhecer, só de passar de relance na rua e a pessoa poder ter todos esses dados. É uma mediunidade muito bacana, muito bonita, muito completa, em que a gente pode ver a grandeza de espírito dessa senhora. Essa senhora, no entanto, não é sonâmbula. Ela fala do que vê como falaria de qualquer outra coisa que sem se desviar de suas ocupações. Ela é médium. Ela é médium? Ela mesma não sabe nada disso, porque tem pouco tempo, não conhece o espiritismo, nem mesmo de nome. Essa faculdade, pois, é nela muito natural, é tão espontânea quanto possível. Como ela percebe, se não for pelo sentido espiritual? Bom, médium ela é, porque ela está vendo os espíritos, então é uma mediunidade que a gente chamaria de evidência. Embora existam muitos conceitos paralelos sobre a questão da mediunidade, mas ele chama isso de sentido espiritual. Então tem pessoas que têm um sentido espiritual mais evidente, mais notável, mais perceptivo, e essas pessoas têm possibilidades tanto de ajudar, quanto de tirar benefício próprio com relação a isso. Todos nós estamos aqui preparando-nos para enfrentarmos a vida, para enfrentarmos realizações do espírito que tanto necessitamos para o processo evolutivo. E o sentido espiritual é um que pode nos ajudar, mas pode também nos fazer cair. E assim, quando a pessoa usa desse sentido espiritual para o mal, para proveito próprio, para se auto-beneficiar, ele vai criar problemas para o seu próprio processo evolutivo, já nessa vida e principalmente nas próximas. Devemos acrescentar que essa senhora tem fé nos sinais da mão. Também a examina quando se a interroga. Nela vê, diz ela, o indício das doenças. Como ela vê certo, e que é evidente que muitas coisas que ela diz não podem ter nenhuma relação fisiológica com a mão, estamos persuadidos de que, para ela, é simplesmente um meio de se pôr em relação e desenvolver sua vista fixando sobre um ponto determinado, e não faz o papel de espelho mágico ou psíquico. Então, como ela olha as mãos e faz a leitura da mão, aí ele está fazendo a colocação que é uma forma
que ela tem de entrar mais em relação com a pessoa. Então nós tínhamos uma amiga que também lia a mão, ela pegava a mão da pessoa, sempre ela procurava colocar a mão da pessoa entre as mãos delas, assim, uma por cima, outra por baixo. Aí ela olhava bem no olho da pessoa e falava assim: o que te aflige o coração? E a partir dali ela começava a falar para as pessoas muita coisa acertada. Não de adivinhar o futuro, mas de falar das dores que aquela pessoa estava sentindo, as dores morais, as dores emocionais, os seus tormentos íntimos. E a pessoa, logicamente, ficava muito grata e agradecida com aquela situação. Ela não cobrava, ela simplesmente fazia isso para esclarecer. E falava com grande propriedade, com grande sabedoria. Logicamente que ela usava esse método aqui. Ao dar as mãos, a pessoa se abria para ela, para que ela pudesse ter a percepção e dar os conselhos necessários. Já as ciganas nem sempre conseguem fazer isso, conforme essa senhora fazia. Vamos deixar para lá, não vamos entrar em detalhes. Ela vê como outros veem, num corpo, numa garrafa ou num objeto. Sua faculdade tem muita relação com o vidente da floresta de Zimmerwald, mas ela lhe é superior em certos aspectos. Então, esse vidente da floresta de Zimmerwald provavelmente era algum vidente que já tinha saído algumas matérias sobre ele, tanto na revista espírita quanto na imprensa na época, ou nos buchinchos de cada dia, nos comentários. Mas a dela era superior e ela não era conhecida, ela não era famosa por isso, ela não fazia disso um mecanismo de ficar famosa. Então é importante que o vidente tenha também esse respeito com relação àquilo que ele vê, com aquilo que ele produz. De resto, como ela disso não tira nenhum proveito, esta consideração afasta toda suspeita de charlatanismo e, tendo em vista que dela não se serve senão para prestar serviço, deve ser assistida por bons espíritos. Vê a revista de outubro de 1864, Sexto Sentido, e a Visão Espiritual, outubro de 1865, novos estudos sobre os espelhos psíquicos, o vidente da floresta Zimmerwald. Então, outras matérias da revista, nas revistas espíritas, falando sobre essas vidências. A vidência é uma ferramenta necessária ao processo espiritual, de desenvolvimento espiritual. Nem todo mundo é vidente, porque a maioria iria fazer mau uso dela. Então as pessoas têm que aprender a valorizar as suas oportunidades, a valorizar aquilo que eles têm de bom e principalmente procurar trabalhar pelo bom andamento do seu processo evolutivo, buscando fazer o melhor, buscando trabalhar no bem incondicionalmente. E assim, todos estaremos crescendo, todos estaremos nos aperfeiçoando para o crescimento que tanto necessitamos das conquistas espirituais. O Espiritismo, luz para despertar para a ação as consciências adormecidas na inércia e superação do deserto da ignorância humana, ou superando o deserto da ignorância humana.